eu queria tocar no assunto que certamente sensibiliza Minas, que é a questão dos índices de produtividade da produção rural como critério para a desapropriação de terras. O governo está com uma portaria aí, está prontinha, está na mesa do presidente Lula, pode ser assinada a qualquer momento. E os produtores rurais estão em pânico. Eu queria saber qual a posição do governador mineiro sobre isso. Olha, minha posição é absolutamente clara, Mitri. Você sabe que Minas Gerais, o seu estado, é hoje o segundo parque industrial do Brasil. Temos crescido mais que qualquer outro estado na área de serviços, mas nós teremos sempre na nossa base econômica a fortíssima presença do agronegócio, da agricultura e da pecuária. E eu tenho tido contatos permanentes com os agricultores de Minas Gerais e até mesmo tenho sido procurado por lideranças do campo de outras regiões do país. Essa medida, além de ser extremamente inoportuna, ela é ineficaz, ela é contraditória na sua própria essência, porque a questão de estabelecer índice de produtividade não é vontade unilateral, nem pode ser do governo e tampouco do próprio produtor, porque o alcance de determinado índice, ele depende de inúmeros fatores alheios à vontade de quem produz. Da doença, da Bolsa de Chicago. Do mercado e tudo mais. Você como vai estabelecer isso? Dizem que essa medida é uma solicitação do MST, e é um tiro no pé do próprio movimento do Sem Terra, porque aqueles que foram assentados fatalmente não cumprirão esse índice de produtividade, serão desassentados, as terras retornam ao governo federal para depois reassentá-los novamente. Portanto, eu espero que haja bom senso e equilíbrio para que essa medida não seja implementada de cima para baixo, autoritariamente, pelo governo federal. Governador, nós estamos notando que mais um governo está acabando sem que as reformas sejam feitas. Isso aconteceu também com o presidente Fernando Henrique. Né? Ele assumiu com grandes condições políticas, é verdade que a situação internacional ficou adversa e tal. O presidente Lula assumiu com excelentes condições também, maioria não falta, mas as reformas não saem. Estamos caminhando para o próximo mandato. Como é que o senhor, como tucano, que esteve no governo, agora na oposição, como é que o senhor vê isso? Vamos ter reforma tributária, por exemplo, ou não vamos? Fernando, eu espero que as tenhamos, a começar pela reforma política. Mas eu tenho uma característica muito pessoal, eu não considero que alguém apenas por estar na oposição ao meu governo, enfim, em outro partido, tenha só defeitos, e tampouco alguém apenas por estar ao meu lado tenha só virtudes. O governo do presidente Fernando Henrique trouxe avanços extraordinários ao país, a começar pela estabilidade, iniciada ainda no governo Itamar. Teve pelo caminho problemas, as crises que nós vivemos, pelo menos 4 delas, mudaram o cronograma das ações do governo, mas nós não fizemos reformas que eventualmente poderiam ter avançado mais no seu governo. Vem o governo do presidente Lula, reconheço méritos pessoais no presidente, sobretudo na ampliação dos programas sociais iniciados no governo do presidente Fernando Henrique, mas o presidente Lula teve um hiato de pelo menos 6 anos, onde a economia internacional em ampla expansão trazia benefícios internos expressivos ao país. Os indicadores macroeconômicos extremamente sólidos, o que dava um clima de atração, benéfico para atração também de investimentos, com a estabilidade plena e uma altíssima popularidade. Esse tripé poderia ter levado o presidente Lula a conduzir com maior vigor reformas que são fundamentais ao Brasil. Mas mais do que nós ficarmos nesse momento, Fernando, brigando pela paternidade desse ou daquele programa, ou comparando quem fez mais, se FHC ou se o presidente Lula, a minha contribuição nesse momento é ajudar o Brasil a descobrir o que ficou por fazer, qual a nova agenda. Isso. E a nova agenda é a agenda das reformas, que não podem ser vistas, Geomir e Fernando, como agenda de um governo, são agendas do Estado brasileiro, independente de quem vença as eleições, aquele que estiver na oposição. Até pelo fato de ter governado o Brasil por 8 anos, no caso do PSDB e do PT, tem obrigação de contribuir para a aprovação da reforma política, da reforma tributária, da reforma previdenciária e até da discussão de alguns outros temas, como a reforma trabalhista. Bom, são bandeiras. Essas bandeiras já seriam colocadas em discussão durante a campanha das prévias dentro do PSDB? Porque houve uma notícia aí de que o senhor e o governador Sérgio tinham acertado, não teria mais prévias. O senhor negou isso. Não, essa é mais uma? Essa é uma das notícias que não tem qualquer sintonia com a realidade. Eu continuo defendendo as prévias, Fernando, e essa é uma boa oportunidade para reiterar isso, porque eu acho que as prévias não podem ser vistas como instrumento de divisão do partido. Ao contrário, elas são instrumento de mobilização e de definição das nossas bandeiras. Não adianta o PSDB ter um candidato amanhã, por mais talentoso que possa ser, sem que esse candidato tenha o que dizer às pessoas, sem que esse candidato possa mostrar o que o diferencia do atual governo que está aí. Por que a população vai deixar de votar na continuidade para votar no candidato do PSDB?
E as prévias permitem que nós apresentemos à população aqueles pontos centrais que nos diferenciam do atual governo, como é que é em relação à gestão pública de qualidade. Eu acho que a questão ética tem que permear também o nosso discurso e a nossa disposição de enfrentar contenciosos para votar reforma. Reforma constitucional no Brasil só se vota com a presença firme do governo central, nesse presidencialismo, Gilmir, quase monárquico que nós vivemos no Brasil. Quando há omissão do governo central, não se vota reforma. E foi o que ocorreu até aqui. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Noite. É com você,